Começa agora! Pode Poupar! Com Gabriel Sarmento Eide e Isabel Franson. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Pode Poupar, o podcast da Fatorial. Aqui quem fala é o Gabriel Sarmento Eide. E vou convidar aqui para a nossa mesa da nossa conversa a Isabel Franson, nossa repórter e produtora de conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Isabel. Agora sim, aprendemos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel, pessoal que estiver ouvindo aí. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio. Ao nosso quarto episódio, é verdade. Qual que era o tema mesmo? Ah, não tá sabendo, né? É. Então, o legal é que assim, a gente não tinha um tema definido até agora há pouco, mas como chegaram perguntas, aí a gente pode trabalhar, a gente pode trabalhar essa dúvida dos ouvintes, tá vendo? Agora tá ficando legal, pessoal. Alimentem aqui a nossa pauta. Por favor, fica bem mais dinâmico, né? Não, com certeza. E a gente sabe qual é a necessidade que tem que trazer, né? Porque, assim, o fato de você ter todo esse conhecimento, dominar há tanto tempo o assunto, às vezes você acaba ficando um pouco cego para quais são as dúvidas mais simples, assim, para quem está começando. E esse programa é para quem está começando. Então, a ideia é ajudar essa galera. Com certeza. Às vezes me chegam dúvidas que eu falo, nossa, a galera tem dúvida disso? Mas você tá na sua bolha. Isso é uma coisa bem complicada do acadêmico. A gente se adaptar à visão do aluno. E é um esforço extremamente necessário, mas que não dá para fazer sozinho. É impossível fazer sozinho. Por isso que o professor adora aluno que traz dúvida. Eu adoro aluno que fala. O aluno mais falão é sempre o melhor aluno na sala de aula. Mesmo que ele fale besteira. Pelo menos ele está falando, trazendo dúvida, e aí a coisa anda. E tá dando um direcionamento, né? Então é muito gostoso trabalhar assim. Bom, vou começar então com a primeira pergunta que chegou, que é sobre CDB. Como fazer para escolher um bom CDB? Como saber se ele é bom? Qual é o melhor? Agora, antes de responder qual é o melhor CDB, eu queria que você explicasse, Gabriel, o que é CDB. Vamos começar do zero. É verdade, né? O ouvinte já trouxe uma pergunta boa, técnica. O cara que tá perguntando qual é o melhor CDB, ele pelo menos já sabe o que é CDB. Mas tem gente que tá começando o mesmo e a gente se propõe a ajudar passo a passo. Então vamos lá. Beleza, o que é CDB? CDB ele faz parte de um mercado de investimento que a gente tem no nosso país, que é o mercado de renda fixa. Existem dois, renda fixa e renda variável. CDB é um dos principais investimentos de renda fixa. E para deixar ele bem simples, é você emprestar dinheiro para o banco. Então, o banco ele precisa de dinheiro, por incrível que pareça, porque ele vai pegar esse dinheiro e emprestar para as pessoas, investir, financiar a atividade dele. Uma forma que o banco utiliza para financiar a atividade dele é o dinheiro que você deixa lá parar na conta corrente, não faça isso, porque você não ganha nada com esse dinheiro, é o dinheiro da poupança, mas principalmente o dinheiro do CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, nome técnico para emprestar dinheiro para o banco. Então, quando você vai investir num CDB, você deixa de ser aquela pessoa que pega dinheiro emprestado e passa a ser a pessoa que está emprestando dinheiro e para o banco. Porém, não é aquela relação que nem você pediu um empréstimo pessoal, que você senta com o gerente, conversa, acerta prazo, valores e tudo mais. O banco ele tem a necessidade dele já programada, ele sabe quanto ele precisa, quanto mais é até melhor para ele. E se você for num banco grande, então, ele está pouco se lixando para você, vamos ser sinceros, porque ele é grande. Então, ele já tem muito correntista, ele já tem muito dinheiro. Isso faz com que todos os CDBs eles tenham já um formatinho padrão e seja como um portfólio. Você tem lá um monte de opções de CDB. E é nesse formato padrão que eu acho que fica a dúvida das pessoas, porque tem muita informação e muita opção. O Brasil tem centenas de milhares para você escolher. E aí é óbvio qual que é o melhor, como faz para escolher. E o CDB, como todo investimento de renda fixa, ele tem 3 características padrão. Sempre vai ter essas 3 características nos investimentos de renda fixa, incluindo o CDB. Que é o valor mínimo de aplicação, o prazo, ou seja, quando vai vencer, por quanto tempo o dinheiro vai ficar lá, e a rentabilidade. A rentabilidade é o quanto você vai ganhar.
Então, retomando, o CDB não é um empréstimo para o banco? Quem já emprestou dinheiro nessa vida sabe. Você empresta uma determinada quantidade por um determinado período de tempo a uma taxa de juros. O CDB é a mesma coisa, só que agora para o teu lado. Você empresta uma determinada quantidade de dinheiro, ou seja, você aplica uma determinada quantidade de dinheiro no CDB, vai ficar lá por um tempo e vai te render um tanto de juros. Isso que é o CDB. Deu para compreender? Tá, então espera aí. Deu, mas o começo foi um pouco rápido, aí agora no final ficou mais devagar. Então, só para tirar uma dúvida que eu fiquei, acho que o pessoal também. Então, em geral, a gente pode dizer que a maioria dos tipos de investimento são nesse perfil do empréstimo. Com exceção de algumas coisas, por exemplo, ações, que é uma parte mais complexa, a gente vai ver lá para frente. Mas, em geral, os primeiros que a gente começa a ver são nesse perfil. Então, eu vou parar de me enxergar como uma pessoa que pega dinheiro emprestado e passar a me enxergar como uma fornecedora do empréstimo. Seja nesse caso do CDB para o banco, ou seja para empresas particulares, para o governo. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Você resumiu muito bem o que é a renda fixa. É pegar e emprestar dinheiro para os outros. No caso, o CDB você está emprestando para o banco. E aí tem essas características, então, que elas vão definir, e aí, a partir das variações delas, que você vai ter opções. Então, isso tem a variação do tempo, tem a variação de para onde que ele vai ser emprestado, né? É isso, o valor, a taxa de juros, tudo isso vai variar. E vai traçar os perfis de diferentes CDBs. Ó, uma lembrança legal é que a gente está preparando conteúdo para as mídias sociais da F Fatorial. A gente está fazendo como se fosse assim, cartilhas com essas informações. Então vocês podem dar uma olhadinha lá. No YouTube também já está publicado. E aí, tudo isso que a gente está conversando aqui, talvez para quem precisa dessa explicação mais visual, talvez seja mais fácil de pegar por lá também. É verdade, a gente está com uma cartilhinha em 3 ou 4 episódios sobre as principais características da renda fixa. Cartilhinha que a Isabel que fez, eu só dei a consultoria. Ficou muito legal. Aproveitando então já esse gancho, é exatamente isso. O CDB é o principal investimento de renda fixa. Costuma ser justamente o primeiro investimento que as pessoas vão fazer, porque ele é bem simples, por incrível que pareça, você acessa o aplicativo do banco, o aplicativo da corretora, coloca a quantidade de dinheiro que você quer colocar, dá ok, acabou, foi. E você só vai se preocupar com esse dinheiro lá no vencimento. E tem muitas seguranças, muitas garantias, que eu já vou até explicar sobre isso. Mas, aproveitando a pergunta, qual é o melhor, como faz para escolher e tudo mais, eu reforço algo que eu já falei. Não tem melhor. Não tem melhor por 2 motivos. Tem o mais adequado à sua realidade, às suas necessidades, ao seu planejamento de investimentos. E também não tem melhor porque se a gente estivesse gravando esse episódio aqui em janeiro, eu ia falar para você que qualquer CDB é uma porcaria, porque a taxa Selic estava em menos de 3% ao ano. Então toda a renda fixa estava rendendo pouco. E agora que a taxa da Selic já é mais de 6% ao ano, significa que todos os investimentos de renda fixa dobraram de rentabilidade. E agora a coisa está um pouquinho melhor. Então, o mundo das finanças é extremamente dinâmico. Uma recomendação de um especialista da semana passada pode já não valer mais nada hoje. Então não tem melhor. Como que você vai falar? É o melhor. Tá, daqui uma semana ele não é mais o melhor. Então, caramba, ele não é o melhor. Não dá para você definir o melhor. Se o cara fala de melhor, ele tá te enrolando. O que tem é o mais adequado, o mais legal, em termos comparativos. E aí cada realidade, cada situação é uma. E aí, tem a relação também do prazo, né, tem a pessoa saber por quanto tempo o dinheiro dela pode ficar preso ali, aí ela tem que observar a proporção de lucro que ela vai ter. Então, olha, o dinheiro está preso por 5 anos, então ele tem que me pagar o referente aí ao não posso dizer o prejuízo, mas o fato de eu ficar sem ele, sem acesso a ele, por 5 anos. Agora, se eu coloco o dinheiro lá por 20, 30 anos, meu, olha só o tempão que eu abri mão dele. Então, quando ele voltar, ele tem que voltar bacana, né? Exatamente. Você explicou com termos leigos muito bons o que é o custo de oportunidade. É um conceitinho importante na economia. Olha, tá vendo? Eu não sabia nem o nome do negócio que eu falei. Se chama-se custo de oportunidade, é você fazer essa avaliação. Você está abrindo mão do seu dinheiro. Todo investimento é isso, é abrir mão do seu dinheiro. Mas não só do dinheiro.
do seu tempo. Lembra lá do Pode Poupar 2? A gente fala do tempo. Tempo fundamental na economia. Quando você faz no CDB, você está dando dinheiro para o banco por um determinado tempo. A variável-chave aí é o tempo, não é só o dinheiro. Quanto mais tempo você abre mão do seu dinheiro, mais dinheiro você tem que receber para compensar o tempo que você ficou sem ele. E uma boa referência disso é, por exemplo, a inflação e a taxa Selic. Se num período de 5 anos a inflação mais a taxa Selic der, por exemplo, 25%, se o seu CDB não te pagar 25%, não compensou. Por quê? Porque você não vai compensar o custo do dinheiro, que é a taxa de juros da economia Selic, e não vai compensar o quanto as coisas ficaram mais caras para o mercado que a inflação. Então, o dinheiro está ali preso por um tempo, ele tem que compensar pelo menos esses dois. Isso já é um parâmetro para você analisar CDB. Porque o que chega muito para mim é, nossa, olha que legal esse CDB aqui, 10% ao ano, pré-fixado, que significa que vai ser 10% sem mudar até o vencimento, por 10 anos. Então vai dar 100%. Nossa, 100%. Mas, gente, 10 anos. 100% em 10 anos não é nada. A inflação dá muito mais do que isso, dependendo do período que a gente pegar para estudar no nosso país. E ainda mais coloca a Selic, 100% em 10 anos é pouco. Porque você não pode pegar 100% e dividir por 10, fazer uma média simples. Não é assim que funciona. São juros compostos. Então a gente tem que ter essa noção de quanto que vai ser a inflação, de quanto que está sendo a taxa Selic, para daí olhar os CDBs e ver se eles estão rendendo bem. E sempre lembrar da máxima, quanto mais tempo seu dinheiro ficar preso, mais você tem que receber do banco. E esse mais é muito mais. A gente fala que passou de 3 anos, é melhor não arriscar. 3 anos já é um prazo bom. 5, se tiver muito dentro do teu planejamento. Mas 10 anos é... 10 anos é muita coisa. Não tem bola de cristal que preveja 10 anos. Então, você usou alguns termos que eu acho que seria legal a gente poder esmiuçar um pouquinho melhor. Por exemplo, a história do pré-fixado. Então, existem opções dentro do CDB, que é uma das opções, um dos tipos de renda fixa, e aí a gente vai conseguir avaliar se ele é essa taxa pré-fixada, portanto, não vai mexer. O que eu compro agora o CDB e aí eu já sei o que ele vai me entregar daqui a 5 anos, porque eu já tenho ali o valor da rentabilidade e eu consigo fazer esse cálculo e observar o quanto ele vai me entregar. Aí, como você falou, tem que avaliar como é que vai estar a inflação, porque, assim, explicando de uma forma bem simples, e aí você me corrige se eu estiver errada, mas, por exemplo, o saco de arroz, que bateu R$ 40, estava caríssimo. Se o meu dinheiro não me comprar um saco de arroz daqui a 3 anos, não valeu a pena, porque no fim das contas a inflação acabou sendo mais alta do que o lucro que eu tive. É essa avaliação que tem que fazer, né? Exatamente essa avaliação que tem que fazer. O dinheiro que a gente sacrifica hoje, a gente vai consumir no futuro. Se não der para consumir pelo menos na mesma quantidade, não valeu a pena. Não foi um investimento sucedido. E esse é o grande problema de, por exemplo, investir na poupança, que é o que 88% dos brasileiros ainda fazem. Poupança rende menos do que a inflação. Então, elas estão perdendo dinheiro. Ah, mas meu dinheiro está lá, mas ele vai render menos. Você vai comer com menos no banheiro, no mercado. As coisas vão ficar mais caras e, assim, se você tiver R$ 1.000 e ano que vem você tiver R$ 1.001, o que você comprava com 1.000 esse ano, você não compra com 1.001 ano que vem. Exatamente, exatamente. Você tem que fazer a continha do supermercado, uma coisa básica. Da mesma maneira que a gente sente que o salário não está rendendo ano a ano. É justamente por isso, porque a correção que a gente tem no nosso salário é abaixo da inflação. Então, olha só, um salário não é um investimento no nosso país, porque ele não empata nem pelo menos com a inflação. Então, a gente tem que compensar essa perda com investimentos. Se não compensar essa perda com investimentos, a conta nunca vai fechar. E aí vamos lá, então, falar do pós-fixado, que é o oposto. Aí ele não vai ser aquele valor que a gente vai fechar e falar, olha, 3%, 4%. Ele vai estar atrelado a uma outra taxa, que seria a Selic ou outras que a gente pode avaliar. Aí nosso lucro vai variar de acordo com essa taxa. Se ela subir, o nosso lucro sobe. Se ela cair, o nosso lucro vai segurar um pouquinho, é isso? Exatamente. Nos investimentos de renda fixa, a gente tem 3 modalidades de pagamento. Pré-fixada,
Foi o que você explicou, que é um valor que está ali, já pré-determinado, sem surpresas, e aquilo. A um primeiro momento ele parece legal, mas como ele não vai mudar, lá no futuro, a gente não sabe se esse valor que você vai receber compensa. Então, esse é o perigo do pré-fixado. No pós-fixado, a gente tem um negócio chamado indexador. Ou seja, como é uma taxa que vai variar ao longo do tempo, ela tem que ter alguma coisa de referência. Essa coisa de referência, essa taxa de referência, vai variar ao longo do tempo e vai servir de base de cálculo para o pagamento dos juros do meu CDB. Esses indexadores de referência costumam ser a taxa DI, que é a taxa de juros que os bancos cobram entre eles, quando eles emprestam dinheiro entre eles, que é praticamente igual à taxa Selic. É tudo proporcional à taxa Selic nesse país. Então, eles vão lá, então vai ser a Selic mês a mês, vai ser a Selic dia a dia, vai ser a Selic ano a ano durante o período do seu CDB. Então, por isso que é pós-fixado, porque mês a mês vai cair um rendimento um pouquinho diferente. Vai ser igual à taxa daquele mês, daquele ano ou daquele dia, de acordo com o que eles determinarem. E pode ser também um indexador de inflação. Pode ser o IPCA, pode ser o IGPM, o que é muito legal, porque pelo menos você sabe que o seu CDB vai empatar com a inflação, no mínimo. Então, essas são as possibilidades de indexadores pós-fixados que a gente vai ver. E por fim, o que está virando mais comum hoje, e é a melhor opção, é o híbrido, que é uma taxinha pré, 5, 4, 3, 6% ao ano, mais uma taxinha pós, que pode ser uma porcentagem da DI ou pode ser a inflação. Aí é o melhor dos mundos, porque você sabe quanto você vai ter de lucro, que é a taxa pré-fixada, e você sabe que o seu investimento vai render pelo menos a inflação, que é a taxa pós-fixada. Ainda não faz dele o melhor, porque se a taxa pré-fixada for muito baixinha, não adianta nada. Então, mas ele pelo menos te dá uma boa noção do que você vai receber, porque tem algo pré e algo pós. Você não fica tão no escuro como é no caso do pós, e não fica tão inseguro como no caso da pré-fixada. Tá, eu vou continuar então com as perguntas, por quê? Aí você falou de Selic, 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 e ela é a próxima dúvida que a gente recebeu. Legal. Então, afinal de contas, o que é Selic? O que é Selic? Parece todo dia no Jornal Nacional, e a gente não sabe o que é aquilo, né? É a taxa básica de juros da economia. Mas vamos lá, vamos explicar o que é isso. O nosso governo, como todos os governos do mundo, ele recebe o dinheiro dos impostos num determinado período de tempo. Mas as despesas chegam todos os dias. Então, sai muito mais dinheiro do que entra. E não é só porque a questão do mau gasto do dinheiro público, que esse é um outro debate, mas é porque há um lapso temporal entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Isso acontece nas empresas também, mas muito em maior magnitude no governo. A gente está falando de trilhões de gastos. Como é que ele fecha essa conta, então? Ele emite títulos de dívida pública. Ele pega dinheiro emprestado no mercado financeiro. E aí até nós podemos fazer compra desses títulos e emprestar dinheiro para o governo. E como é um título de dívida, de novo, olha as características. A renda fixa. Tem um emissor, governo, tem um prazo que ele vai determinar, tem um valor, que são tabelados, e tem uma taxa de juros. A taxa de juros, ela varia, a taxa de juros dos títulos públicos, de acordo com o cenário econômico, de acordo com o que ele está disposto a pagar, o que ele pode pagar e tudo mais. A média de todas as taxas de juros dos títulos públicos que estão disponíveis no mercado é a taxa Selic. Então, a taxa básica de juros do país, chamada de taxa Selic, é justamente a média das taxas de juros dos títulos públicos. E por que a gente chama ele de taxa básica da economia? Porque todas as instituições financeiras são obrigadas a guardar uma parte do dinheiro dos seus correntistas guardado no governo, na conta do Banco Central, atrelado a títulos públicos. E como o governo é o melhor pagador da nossa economia, porque se um dia ele não pagar, pode ter certeza que todo o resto já desandou antes. Então ele é considerado o investimento de menor risco de um país. Em todo o país, os títulos públicos são considerados investimento de menor risco, exceto aquelas economias que estão em situação caótica, mas em países com economia relativamente estável, como a nossa, eles são a referência. Porque, eu não tenho o que fazer com o meu dinheiro. Compra um título público. Você está emprestando dinheiro para o governo federal, caramba. Tem lá a taxa de juros, mais seguro que isso não tem. Então, ele acaba sendo a
referência. De novo, por isso que ele é a taxa básica de juros da economia. Então, todas as decisões financeiras de todos os agentes econômicos da nossa economia, principalmente os bancos e os investidores, é sempre um comparativo. Ou eu empresto dinheiro para você no cheque especial, eu banco, ou eu empresto dinheiro para o governo e ganho título público. E aí, como você tem um comparativo, ele vai ter aqui relação para fazer a conta. Ou eu não corro risco e recebo 6% ao ano no título público, ou eu corro risco e empresto dinheiro para você no cheque especial, então quanto que eu vou comprar de taxa de juros? Definitivamente vai ser mais de 6% ao ano. Então a taxa Selic ela se torna referência para todas as outras taxas de juros da nossa economia, por causa dessa característica, porque ela é a base de comparação. Como o governo sabe disso, ele tenta controlar a inflação mexendo a taxa Selic. Quanto maior a taxa Selic, menos dinheiro os bancos vão emprestar para as pessoas, porque o governo está pagando melhor, menos dinheiro emprestado para as pessoas, menos elas consomem, menos consumo, mais os lojistas vão ter que fazer promoção para conseguir vender o produto, teoricamente vai reduzir a inflação. E o inverso é a mesma coisa, baixa a taxa de juros, empréstimo está baratinho, todo mundo vai pegar dinheiro no crédito e vai consumir a roda e a economia vai se aquecer, mas a consequência vai ser que vai ter inflação. Então aí o Banco Central fica nessa, se vira nos 30, nesse equilíbrio entre crescimento econômico com inflação, ou sem inflação e sem crédito. E aí ele tenta controlar isso mexendo na taxa Selic. O que não é a melhor das estratégias, mas é uma estratégia aceitável. Deu para entender? E aí, na sequência, uma outra pergunta que veio juntinho com a Selic, e a taxa DI? Vamos aproveitar e pegar o gancho. A taxa DI é a taxa de juros que os bancos cobram apenas entre eles. Por que um banco vai emprestar dinheiro para outro banco? Porque ao longo do dia, as pessoas podem sacar mais dinheiro do que o banco tinha disponível no cofre. No cofre digital, estou falando aqui também, mas também no físico. Acontece que o banco tem que fechar o dia com uma determinada quantidade de dinheiro que o governo estabelece por meio do Banco Central. Se ao longo do dia ele emprestou mais dinheiro, ou as pessoas, os clientes sacaram mais dinheiro do que ele podia ter disponibilizado, o que significa que ele vai fechar abaixo do mínimo, ele tem que pegar dinheiro emprestado por um dia, chamado de overnight, que significa entre noites, com outro banco, para inteirar e fechar no mínimo ali que ele precisa fechar. Como os bancos são todos partes do mesmo sistema, são tudo parça, eles emprestam entre eles a uma taxa de juros um pouquinho mais baixa do que a taxa Selic, que é a referência. Essa taxa de juros que eles cobram entre eles é a taxa DI, que é proveniente dessa operação financeira, que tem até um nome, chama CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que é quando um banco empresta para outro banco, só para ele fechar o balanço dele do dia para o outro. E aí eles, por convenção, emprestam uma taxa de juros que é normalmente 99% da taxa Selic, só um pouquinho abaixo da taxa Selic, para equilibrar as contas. E aí isso acaba virando o quê? A referência dos bancos. Então, quando você vai fazer um CDB, você não vai ver ali 110% da taxa Selic, você vai ver 110% da taxa DI, porque essa é a referência deles. Como a DI é referência da Selic, a gente pode falar que está tudo certo, porque um está vinculado à outra. Sobe a Selic, sobe a DI. Cai a Selic, cai a DI. Consequentemente, mexe em todos os investimentos de renda fixa. E isso que é a taxa DI. Beleza. Acho que deu para pegar. eu peguei, mas essa galera não pegou. Tem outros textos no blog. Pode consultar o Gabriel depois. Chama no Zap. É verdade. Pode chamar que eu respondo mesmo. E tem uma outra pergunta que ela tem duas opções aqui de investimento. Seria LCI ou CDB. Também quer saber qual é melhor, qual é a melhor escolha. E aí, se você quiser realmente dar uma pincelada no que é isso, eu não sei se são essas duas as opções assim iniciais para quem vai começar a fazer a sua primeira aplicação. Seria um desses dois caminhos, LCI ou CDB? Legal, essa é uma pergunta boa. Eu vou fazer assim, vamos fazer um roteirinho. Quando a gente for começar a investir, sair da poupança, né, ir para renda fixa mesmo, renda fixa gente adulta, que poupança para quem ainda está começando, a gente vai se deparar com essas opções. E eu já vou fazer um adiantamento aqui, esqueça banco. No máximo, esses bancos digitais novos aí, que também são corretoras, então eles têm um atendimento bem melhor e umas opções de investimento bem melhores. Mas se você realmente quer começar a investir, mesmo que na renda fixa, tá?
é corretora, não é nenhum dos 4 grandes bancos. Porque nas corretoras que eles vão ali abraçar o investidor, dar opções para o investidor, e tem muitas opções. Às vezes a lista tem 5, 6 páginas de opções de investimentos de renda fixa, porque elas funcionam como vitrines. As corretoras são vitrines. Vitrines que um monte de outras instituições financeiras anunciam seus produtos de investimentos, principalmente seus CDBs. E aí você tem uma base para comparar e escolher qual que é o melhor. Então esse é o primeiro passo, abrir conta numa corretora. Preferencialmente uma barata ou de graça, tá cheio de graça hoje. Tem um aplicativo bom, que a gente vai fazer tudo no celular normalmente, não adianta pegar a corretora boa, que só funciona pelo site, e que seja segura. Tem os protocolos de segurança, né? Passar o dedinho, tem um token, que é do seu dinheiro que a gente está falando. Feito isso, e depois de colocar dinheiro no saldo da conta, você vai para a seção ali de renda fixa e vai ter as opções. E as principais opções para quem está começando são CDB, que é pegar dinheiro emprestado e dar emprestado para o banco. Vai ter as LCs, que em breve já não vão mais existir, vão virar tudo CDB, mas tem essas nomenclaturas por motivos legais, que é a mesma coisa com CDB, só que em vez de se emprestar para um banco, você está emprestando para financeiras, aquelas empresas que tem nos centros das cidades emprestando dinheiro para a galera. Então, quando elas emitem um CDB, não chama CDB, chama LC, mas isso vai, provavelmente no ano que vem mudar e vai virar tudo CDB. Aí temos a LCA e a LCI, que também é igual ao CDB, é igual ao mecanismo, é tudo idêntico. A única diferença é que quando você faz um CDB, o empréstimo vai para o banco e o banco faz o que quer com o dinheiro. Quando você faz uma LCA, o dinheiro vai para o banco, mas o banco obrigatoriamente tem que emprestar para o agricultor. E quando você faz uma LCI, ele obrigatoriamente tem que prestar o dinheiro para alguém da construção civil, do mercado imobiliário. É só essa grande diferença, é só o nome. Mas a parte técnica é tudo igual. Você tem o emissor, que é o quê? Quem que está precisando do dinheiro para quem você vai emprestar, o que é importante de saber. Depois, você tem o valor que ele está precisando, sempre múltiplo de algum número. Múltiplo de 1, múltiplo de 100, múltiplo de 1000 e assim por diante. Qual o prazo, ou seja, por quanto tempo vai durar a operação financeira. Qual a liquidez, ou seja, você pode ter um CDB que vai estar escrito assim, liquidez diária. Significa que daqui a um dia eu fiz o CDB, a partir de amanhã eu já posso pegar meu dinheiro de volta se eu quiser. Eu não vou ganhar nada, lógico, ficou um dia ali. Mas se eu precisar, eu posso pegar, o que é muito útil para um pé de meia, por exemplo. Pode ter situação do liquidez após 30 dias, após 90 dias. O que ele está te dizendo? Ó, segura 30 dias aí pelo menos, segura 90 dias aí pelo menos, e aí sim você pode sacar seu dinheiro antes da hora, se você quiser, se você precisar. Se não, vai até o vencimento. E pode ter, o que é o mais comum, liquidez somente no vencimento. Que significa, meu filho, pôs o dinheiro aqui e esquece ele. Só lá no vencimento que você vai ver a cara desse dinheiro de novo, já com juros. Então não dá para sacar antes. Então tem que tomar esse cuidado de olhar esses detalhes. E por fim, o indexador de rentabilidade. Taxa pré-fixada, taxa pós-fixada ou híbrido. Então você tem que olhar esses 5 pontos. Dando uma atenção especial para a questão do emissor, tá, gente? Veja se o emissor tem registro na CVM. Então você entra no site da CVM, digita ali o nome do banco e ele vai estar ali. Se você está numa corretora, muito provavelmente ele já está registrado, então não precisa se preocupar com isso. Uma outra informação que vai vir no emissor vai estar um negócio escrito assim, rating. O que é isso? É o nível de risco daquela instituição financeira. Então vai ter o AAA até o CCC. Meio óbvio que o AAA é bom, o CCC é ruim, lembra na escola. Quanto maior o risco, então o cara que é CCC, mais ele tem que pagar de juros para compensar. E o AAA, ele é mais seguro, então ele não precisa pagar tanto juros para os seus investidores, porque ele é menos arriscado. Por incrível que pareça, tem que prestar atenção nisso, porque apesar de ser uma regra, nem todos obedecem essa regra, porque os investidores amadores não sabem olhar isso. E aí, tem instituição financeira que se aproveita disso. Então você tem que olhar essas 5 opções. Quem está precisando do dinheiro? Qual o valor que ele está querendo? Por quanto tempo ele está querendo? Por quanto tempo o meu dinheiro vai ficar preso e quanto ele vai me pagar? Essas são todas as opções. O grande diferencial do CDB para LCA para LCI, que é o que eu estou vendo muito no Facebook, que o brasileiro ele está indo muito para LCA para LCI
E isso tem um probleminha. Por quê? Número 1, a grande maioria dos LCAs e LCIs não tem liquidez. Quando tem, é depois de 90 dias ou 180 dias. Por quê? Porque é um dinheiro que vai para o agricultor, que vai para o cara da construção civil. Eles não podem se dar o luxo de pegar um dinheiro e amanhã devolver para você. Então, eles precisam de um tempo de carência. Mas por que o brasileiro vai para isso, então? Porque não tem imposto de renda. Como vai financiar o agrobusiness ou o construbusiness, que são os dois setores da nossa economia mais importantes que tem em termos de PIB e mão de obra empregada, o governo dá essa isenção de imposto de renda. Como o brasileiro não quer pagar imposto de renda em nada que ele faz, ele costuma ir para LCA e para LCI. O que não necessariamente é melhor. Não é só porque você não paga imposto de renda, como no caso do CDB que paga, que ele rende mais. O emissor sabe disso. O banco, quando ele faz um LCA ou LCI, ele vai te pagar menos taxa de juros, porque ele sabe que você não vai receber o dinheiro líquido, sem pagar imposto de renda. Então você tem que fazer a continha, tem que comparar. Não adianta querer dar uma desperta, fazer um LCA, LCI só porque não paga imposto de renda, quando às vezes tem uma opção de CDB com as mesmas condições, mesmo prazo, mesmo valor, mas com uma rentabilidade maior, mesmo depois do imposto de renda. Então, tem que prestar atenção nisso e tem que fazer conta. Inclusive, para esse detalhe da conta, eu tenho uma planilha automatizada que você só põe os números e aí ele diz para você o quanto que vai render já lá no meu site deffatura.com.br, na aba ferramentas que você vê esses comparativos de investimentos. Mas não é uma conta difícil para quem quiser fazer sozinho. É só você pegar o quanto você vai receber e tirar a porcentagem de imposto de renda, que é tabelado, só pôr no Google, você acha ali, imposto de renda da renda fixa. Então, isso que é a grande sacada na hora de escolher investimentos de renda fixa. Olhar essas 5 características e comparar, fazer continha, não tem outro jeito. E não ir na onda de sugestões, tá, gente? Uma última observação aqui que eu lembrei, vai ter muito marketing, mau caráter, principalmente nas redes sociais, que as próprias instituições financeiras pagam, né, são promovidos, dos CDBs, dos seus LCAs, LCIs, e ele fala assim, rende 3 vezes mais do que a poupança. Tá, só por isso ele é o melhor? Não, você tem que comparar. Então, cuidado com os slogans, cuidado com os marketings, acesse uma corretora, veja as opções, compare para tomar sua decisão. Não vai em onda de propaganda, nem em recomendação dos outros. Já ficou a lição então, hein? Para quem para quem tá pensando em começar, não sei se você já quer ir encerrando, mas eu acho que um recado bacana que a gente pode deixar, principalmente se for esse caso do pessoal que vai para renda fixa e, portanto, deixa o dinheiro lá preso por mais tempo, é que consiga se organizar para todo mês sobrar um pouquinho do salário. A gente sabe que é difícil equilibrar as contas. Tem gente que está fechando no vermelho, beleza. Aí ela precisa resolver, primeiro empatar, né, o 0 a 0 do que entra e do que sai, para depois conseguir fazer sobrar e ficar no azul. Quando conseguir, que isso seja todos os meses, porque não dá só para deixar uma aplicação, fala, pô, agora comprei o CDB, daqui a 30 anos eu tô rico. E assim, né? Não vai resolver a sua vida com um título. Então, para que isso se torne hábito, primeiro na renda fixa, que ela parece ser um pouquinho mais fácil de começar, e aí depois que estiver entendendo bem, tiver um apoio de um profissional, como você faz, aí a pessoa vai se sentir mais segura para entrar na variável, que foi o meu caso, e todos os meses conseguir um pouquinho que seja colocar ali para você realmente ir vendo o resultado do seu esforço, né? Porque quando a gente não vê resultado, a gente desanima. Então, se todo mês você conseguir fazer um pouquinho, aí você compra hoje um título para daqui a 2 anos, aí no mês que vem você compra um para daqui a 5 anos, 8, 10 anos, e aí você está sempre alimentando. E quando você for lá na frente retirar esse dinheiro, usar ele, seja para um imóvel ou para aposentadoria mesmo, ele sempre vai estar voltando. Mas a gente precisa plantar agora para colher depois, né? Com certeza, com certeza. Resumiu muito bem. Isso tem um nome, essa metodologia, chama Pay Yourself First. Significa começar o seu mês, você que já fez um planejamento financeiro, você que nos últimos 6 meses está com orçamento positivo, criar o hábito de, caiu o meu salário, quanto que eu ia investir esse mês? R$100, R$200, R$500? Primeiro dia do mês,
já tira esse dinheiro da conta corrente, já joga para a conta da corretora. Por isso que é até bom investir numa instituição financeira da sua própria, para o dinheiro não ficar no mesmo lugar. E aí você já joga lá. Beleza, ele está lá. Não precisa implicar já no mesmo dia, mas pelo menos você já tirou ele dali, não vai usar no cartão de débito, não vai usar no cartão de crédito, já está na conta da corretora para amanhã ou até mesmo hoje você já investir ele. Então, pague você primeiro. Pay yourself first. Faça os seus investimentos como sua primeira prioridade do seu mês. Para daí, isso virar o hábito que precisa se tornar. A construção dos hábitos positivos é lenta, é difícil, mas extremamente recompensadora, porque você passa a inverter a lógica do capitalismo. Hoje, na grande maioria das pessoas, saiu pesquisa da CNC, infelizmente, esse número está batendo 73%. 73% dos brasileiros estão endividados, estão vivendo a lógica básica, que é trabalha para receber, para pagar a conta. Então, ela não trabalha pela própria vida, o dinheiro não trabalha para ela trabalha pelo dinheiro, que, por sua vez, na realidade, só existe para ser consumido. Isso é uma lógica muito triste, porque a pessoa, de certa forma, ela é uma escrava de boleto, ela é uma escrava de fatura de cartão de crédito, ela não tem liberdade. Quando a pessoa começa a investir, ela passa a mandar no dinheiro dela, o dinheiro para de mandar nela. E aí ela inverte essa lógica. Ela passa a trabalhar para alimentar os investimentos dela, que lá na frente vão trabalhar por ela, o dinheiro vai trabalhar por ela, e aí ela vai se encontrar naquela situação de que os frutos dos investimentos dela complementam, às vezes até superam, o próprio salário dela. E aí toda a lógica da vida da pessoa se transforma. Ela passa a ser dona do próprio nariz de verdade, porque riqueza e liberdade é isso. É você não ser refém de boleto, não ser refém de fatura, ter investimentos que gerem uma renda para você fazer o que você bem entende da sua vida. Você se dá ao luxo, como eu passei alguns anos atrás, de ser demitido e falar, beleza, posso ser demitido. Na realidade, eu vou sair no lucro, porque eu vou ter mais tempo para investir meu dinheiro. Então, eu tenho hoje um acúmulo de investimentos que demorou 15 anos para se fazer, que gera um rendimento suficiente para fazer o que bem entendo de alguns dias da minha semana com liberdade. E isso aí, gente, vale mais do que ganhar na loteria. É fazer esse investimento. É viver o sonho, né? Assim, o living the dream total. É você não se preocupar mais com o CLT, gente. Quem não quer esse sonho um dia? E é possível. Eu sempre lembro do meu aluno que ele tem um trabalho de salário mínimo. Adequou a realidade dele, os gastos dele, investiu por 10 anos e tá lá com uma rendinha mensal que dá para os gastos básicos dele já. Então o salário dele já não é mais para pagar a conta. O salário dele é para investir e para ter os luxos dele de vez em quando. Que legal. Já é liberdade. Você não precisa, como sempre falo, você não precisa de Ferrari para ter liberdade. Você precisa ter controle dos seus gastos e investimentos que paguem para você. Isso é liberdade. Com certeza. Acho que deixamos um recado bem legal por hoje. Pessoal, será que gostou? Com certeza. E vão aplicar. Tenho fé que as pessoas vão melhorar essa questão. Os números de investidores estão aumentando. E agora é só uma questão de estudar, aprender, com cuidado. E o número dos seguidores do Pode Poupar e da F Fatorial está aumentando também, que a gente está recebendo essas informações e está todo mundo muito feliz. É verdade, graças a Deus. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Mandem mais perguntas. Não se acanhem, a gente responde a tudo aqui. Não existe dúvida idiota, não existe pergunta boba. Bobo é aquele que não pergunta e fica na dúvida. Então, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para você que está me escutando. E até o próximo Pode Poupar. Valeu! Falou, galera. A gente está sempre aqui, então, por favor, continuem participando para o Gabriel continuar respondendo. Não esqueçam as redes sociais. Sigam aqui, pessoal, no Spotify. Marca o sininho ali para receber as notificações sempre que a gente publicar episódio novo. Sigam o blog e o site da F Fatorial também, porque às vezes o Gabriel puxa, às vezes não, sempre, ele tem feito isso. Ele puxa o assunto, ele destrincha com mais informações ainda no blog, para quem quer uma leitura mais esmiuçada. E aí as redes sociais, o próprio WhatsApp da F Fatorial são um canal para vocês mandarem as dúvidas para a gente. Então, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau! Você ouviu Pode Poupar com Gabriel Sarmento Eide
e Isabel Franson.